regra do nitrogênio é super importante em espectrometria de massas, né? Porque nos faz, de uma forma fácil, a gente tentar entender se essa molécula pode ter nitrogênio ou não. Tá? Então, e a gente descobrir um elemento já ajuda bastante na interpretação de espectros de massa. Então, quando nós temos, por exemplo, ionização por elétrons, se nós tivermos um íon molecular com massa sobre carga ímpar, tá? Então, possivelmente nós temos 1, ou 3, ou 5, ou 7 nitrogênios. E se ela tem a massa par, aí a gente vai ter números pares de nitrogênio, ou 0, ou 2, ou 4, ou 6. E essa regra de nitrogênio, ela se inverte quando a gente tem por exemplo, estiver trabalhando com eletrospray e nós temos moléculas protonadas, por exemplo. Então, quando nós tivermos números ímpares para a molécula protonada, nós vamos ter números pares de nitrogênio, ou 0, ou 2, ou 4, ou 6. Né? E se nós tivermos uma molécula com massa par, né? A molécula protonada com massa par, então nós vamos ter um nitrogênio, ou 3, ou 5 na molécula. Então isso é super importante, é uma informação a mais. Sempre, quanto mais informações nós temos, melhor, né? E por que disso? Porque o nitrogênio, normalmente, ele faz 3 ligações, né? Então, como ele faz 3 ligações na ionização por elétron, nós vamos ter números ímpares de nitrogênio quando tiver massa ímpar. No estudo da fragmentação, é super importante que nós saibamos quais são os fragmentos neutros que podem ser formados durante uma dissociação, uma fragmentação. E existem fragmentações que são lógicas e ilógicas, formando moléculas neutras que podem ser radicais ou podem ser moléculas de camada fechada, né, que não são radicais. Então, aqui nós temos uma tabela para nos auxiliar nisso. Com o tempo, a gente vai acabar memorizando, conforme a gente vai trabalhando com as proposições, né, de novas fragmentações, novos mecanismos. Mas olha só, essa tabela mostra, por exemplo, uma fragmentação por perda de 1. Pode ser perda de hidrogênio radicalar. Perda 2, perda de hidrogênio molecular. Perda de uma massa 3, pode ser hidrogênio molecular mais hidrogênio radicalar. 4, pode ser 2 hidrogênios moleculares. Entanto, isso é raro. Entre 5 e 11, é ilógico, não existe pedaço molecular, pedaço de molécula ou elemento que bate com essas massas, né, em química orgânica, em espectrometria de massas. Entre 12 e 14 é muito raro, tem que ter muita alta energia para conseguir esses fragmentos, que não é comum nos espectrômetros de massa que a gente costuma lidar. Perda de 15, uma metila, perda de 16, metano, ele já teve esses casos. Perda de 17, amônia. Perda de 18, água. Perda de 19, flúor radicalar. Perda de 20, ácido fluorídrico. Entre 21 e 23, perdas ilógicas. E assim por diante. Então, nós temos aqui uma gama de moléculas neutras que podem ser radicais ou moléculas de camada fechada. Quando eu falo camada fechada, estão os elétrons emparelhados. Então, isso nos auxilia bastante em propor mecanismos de fragmentação. Vamos estudar um caso simples, uma interpretação de espectro, tá? Onde foi feita a análise por eletrospray e foi feita a fragmentação através de técnicas de dissociação induzida por colisão, tá? Ou ativada por colisão, né? Normalmente a gente usa o termo CID, né? CID, dissociação induzida por colisão, mas CAD também pode ser usado. Tá? Então a gente tem dissociação induzida por colisão, ou Collision Induced Dissociation. Olha só o que a gente tem aqui.
nós temos a fragmentação, foi selecionado o íon 180, que é a memantina protonada, então essa molécula aqui é a memantina protonada. Tá? E foi selecionado também a mantadina protonada. Então, essas moléculas foram selecionadas e fragmentadas com uma energia de colisão determinada, né, que quem escolhe é o operador. Quanto maior essa energia, maior a fragmentação. Quanto menor a energia, menor a fragmentação. Tá? E normalmente se usa nitrogênio para isso. A gente já estudou isso nos modos de aquisição de massas. E a gente tem, então, a molécula protonada. No sítio de protonação vai ser o nitrogênio, que tem um par de elétrons livres. E então ele vai ser protonado, dando a molécula protonada na amina. Então nós vamos ter então o íon 180, lembra da regra regra do nitrogênio. A regra do nitrogênio mostra, né, é par, a técnica é eletrospray, então tem um nitrogênio, assim como a gente já estudou. Né? E aí a gente pode tentar ver o mecanismo dessa fragmentação. É bem simples, né? Fazemos a diferença de massa de 180 menos 163. Isso vai dar 17. Se nós formos lá na nossa tabela, nós vamos observar que 17, perda lógica, vai ser uma amônio. Faz sentido com a molécula que nós temos. Perda de amônio. Então a gente pode aí fazer o mecanismo. Tá? Qual será o mecanismo? Olha, para ele se tornar amônia, esse NH3+, aqui, ele vai ter que ter a carga suprida. Então, esse par de elétrons vizinho, ele pode suprir a necessidade dessas duas cargas, neutralizando essa carga positiva. Não é? E, então, é isso que acontece. Tá? Então, nós vamos ter uma fragmentação, não é? Por perda de menos NH3, formando um carbocátion, né, da mantadina, da memantina, desculpe. Tá? Então a gente vai formar qual molécula? A gente vai formar essa molécula aqui, ó. Então a gente faz essa molécula. A gente desenha ela. E nós vamos ter uma carga positiva aqui. Né? Aqui nós temos uma metila e aqui nós temos outra metila. Nós vamos formar esse cátion. Né? E aí a gente tem uma proposta de fragmentação. A mesma coisa pode ser feita para a mantadina. Faça isso. Esse tipo de clivagem que a gente viu aqui chama clivagem indutiva. Né? Aquela clivagem indutiva acontece dirigida pela carga e acontece a quebra da ligação vizinha, né? A ligação vizinha à carga positiva. Como fazemos para interpretar um espectro de eletrospray sem fragmentação? A interpretação do espectro de eletrospray é muito simples. Aqui nós temos uma injeção que foi feita foi feita uma solução de loratadina. Por volta, normalmente, se faz entre 100 nanogramas por ml até 1 micrograma por ml, normalmente em metanol ou em fase móvel. E aí, você injeta num espectrômetro de massa em eletrospray. Né? Como essa molécula, normalmente, a gente escolhe o módulo positivo ou negativo. Essa molécula ela tem nitrogênio, então ela tem um par de elétrons livres, nitrogênio, e ela tem características básicas. Então, nós usamos um ácido para protonar essa molécula e nós vamos obter
o espectro dela em modo positivo, que é ela, a molécula protonada. Então, nós vamos observar o quê? Quando fazemos esse scan em eletrospray. Nós vamos observar a molécula protonada. Então, a gente faz o cálculo, pega a fórmula molecular, faz o cálculo da massa, né, massa monoisotópica, e nós vamos ter aí 383. Nós vamos ter, né, a massa dessa molécula. Se a gente faz a massa monoisotópica, tá, vamos ter mais aproximado do que a gente tem na determinação. Isso aqui é a massa, peso molecular médio. Olha, você pode ver que ele dá um pouquinho maior, porque isso aqui está usando os números da tabela periódica, né? Quando a gente faz monoisotópica, já dá um pouco menos, tá? Mas dá mais próximo do que a gente tem no espectro de massas, né? Como aqui a gente está trabalhando com um equipamento que é de resolução unitária, então você pode observar que é um número inteiro em unidades. Isso é o jeito certo de você representar um espectro de massas de massa unitária, tá? Porque ele não tem precisão para mais uma casa após a vírgula. Então aqui a gente vai observar a massa da lotratadina protonada, vamos observar o isótopo M+2, porque nós temos cloro na molécula e está batendo a 32%, 33%, 32%. O M+2, então quer dizer que está confirmando o cloro. E a gente não tem praticamente nada de fragmentação. O que a gente tem são outras moléculas protonadas, provavelmente resíduos de solvente ou de sujeira que tem na fonte, ou no caminho, ou também alguma impureza que possa ter no seu material que você está fazendo a solução. Então, são impurezas que podem ser de diversas fontes. Então, a interpretação é muito fácil de um espectro de MS-scan usando eletrospray, tá? Porque você tem consciência que aquelas moléculas que você está observando no espectro são moléculas protonadas, ou sodiadas, ou moléculas potassiadas, amoniadas, ou são adultos, né? Então, a interpretação de espectro de eletrospray, que seja um MS-scan, é muito simples. É diferente do EI. O EI ele tem uma fragmentação bem pronunciada. Você observa uma região de íons diagnósticos, de fragmentos, e uma região com íon molecular. E aqui a gente não chama de íon molecular. Essa molécula é um M mais H. Então a gente coloca isso entre colchetes e representa com um mais aqui. Então, M mais H mais. Isso aí significa uma molécula protonada. Aqui vocês vão fazer uma atividade onde vocês vão sugerir uma fragmentação para essa molécula. Usem aquilo que eu falei para vocês, de fatiar essa molécula em ligações e vai medindo a massa, calculando a massa desses pedaços que sobraram de um lado e do outro, para auxiliar vocês a fazer a fragmentação, tá? Aqui nós temos um íon, tá? Ó, aqui nós temos um íon. Então use esse íon, apesar de estar pequeno, eu quero que vocês usem, né? Determine a massa desse íon. É só ver a escala, tem aqui, ó, entre 260 e 280, tem 20 unidades. Então aqui nós temos 10 unidades, né? Então veja, 10 unidades, está dividido em 5 partes, então está de 2 em 2. Então vejam isso, tá?